Parashá Vayetze. Jacó saiu de Beer-sheva. Jacó saiu de Beer-sheva e foi em direção a Harã. Assim abre a Parashá de Vayetze, e ele saiu, que descreve os 20 anos que Jacó passou do lado de fora, fora da terra santa e fora das tendas de aprendizado dentro das quais ele havia sido abrigado durante a primeira metade de sua vida. Indo em direção a Harã, Jacó encontra o lugar, como a Torá simplesmente se refere a ele. A noite tinha caído de repente, então Jacó tomou as pedras daquele lugar, e as colocou em sua cabeça, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. Uma escada ergueu-se sobre a terra, e o topo dela chegou ao céu, e eis que os anjos de Deus estavam subindo e descendo sobre ele. Deus estava de pé sobre ele, e disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que você jaz, a ti eu a darei, e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra, e irromperás para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul, e em ti na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Deus está neste lugar, e eu não sabia, exclamou Jacó ao acordar. Quão incrível é este lugar, este não é outro senão a casa de Deus, e está à porta do céu. Jacó pega a pedra que tinha colocado debaixo da cabeça e designa-a como altar, derramando óleo sobre ela. Ele, então, faz um voto. Se Deus estiver comigo, e me proteger neste caminho que estou percorrendo, e ele me fornecer pão para comer e roupas para vestir, e voltarei em paz para a casa de meu pai, e Deus será meu Deus. E esta pedra, que ergui como monumento, será a casa de Deus, e tudo o que me deres, eu te darei. No poço. Jacó agora segue para Harã, onde encontra um grupo de pastores esperando com seus rebanhos em um poço. O poço é coberto com uma enorme pedra. Os pastores explicam: somente depois de todos os outros pastores terem se reunido é que eles poderão, com sua força combinada, rolar a pedra do poço e regar seus rebanhos. Enquanto falam, Raquel chega ao poço com as ovelhas do pai. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, rolou a pedra da boca do poço e regou os rebanhos de Labão. Jacó beijou Raquel, levantou a voz e chorou. Jacó disse a Raquel que ele era parente de seu pai e que era filho de Rebeca, e ela correu e contou ao pai. Labão correu ao seu encontro, abraçou-o e beijou-o, e levou-o para sua casa. E ele contou a Labão todas essas coisas. Labão raciocinou: Eliezer era apenas um membro sem importância da família de Abraão, mas veio com 10 camelos carregados de presentes, quanto mais este homem, que é o amado de sua casa. Mas quando nem viu a carteira, abraçou-o, pensando: talvez tenha dinheiro na cintura. Ao não encontrar nada, beijou-o, pensando: pode ter pedras preciosas que esconde na boca. Disse-lhe Jacó: o que você acha, que venho carregado de riquezas? Eu vim carregado com nada além de palavras. E então, ele contou a Labão todas essas coisas. Midrash Rabá. Elifaz, filho de Esaú, por ordem de seu pai, perseguiu Jacó para matá-lo e o alcançou. Mas como Elifaz cresceu no colo de Isaque, ele relutou em matar Jacó. Ele disse a Jacó: o que farei a respeito da ordem de meu pai? Jacó disse: pegue tudo o que tenho, e o indigente será como uma pessoa morta. Rashi, Labão dá as boas-vindas ao sobrinho. Jacó conta ao tio tudo o que lhe aconteceu e torna-se pastor de seus rebanhos. A história da jornada de Jacó até Harã é a história da descida de cada alma ao mundo físico. A alma também deixa para trás o idílio espiritual de Beer-sheva, literalmente, Poço dos Sete, uma referência à fonte suprema dos 7 atributos divinos, ou Sefirot, dos quais a alma deriva, e viaja para Harã. Literalmente, Irã. Um lugar de mentiras, enganos, lutas e dificuldades, um lugar onde as preocupações materiais consomem os dias e as noites, minando a energia, confundindo as prioridades e praticamente obscurecendo o propósito pelo qual alguém veio até lá. No entanto, é em Harã, a serviço de Labão, o enganador, e não na Terra Santa e nas suas tendas de aprendizagem, que Jacó funda a nação de Israel. É aqui que ele se casa e é pai de 11 dos 12 filhos que se tornarão as 12 tribos de Israel. Se Jacó tivesse permanecido na Terra Santa, a vida deste piedoso estudioso que viveu há 3.500 anos não teria significado para nós hoje.
A alma também alcança seu significado duradouro somente após sua descida em Harã, somente como um ser físico, investido num corpo físico e habitando um ambiente físico, ele pode cumprir o propósito de sua criação, que é construir uma morada para Deus no mundo físico. Dos ensinamentos do Lubavitch Rebbe. Ele encontrou o lugar. O lugar é o Monte Moriá, o monte do templo em Jerusalém, onde Abraão amarrou Isaque sobre o altar e onde o rei Salomão ergueria o templo sagrado. Rashi. Por que chamamos Deus Amakom de o lugar? Disse Rabino Yosei ben Halafta, não sabemos se Deus é o lugar do seu mundo ou se o seu mundo é o seu lugar, mas quando o versículo, Êxodo 33, 21, afirma, eis que há um lugar comigo, segue-se que Deus é o lugar do seu mundo, mas o seu mundo não é o seu lugar. Midrash Rabbah. O Rabino Joshua ben Levi disse, nossos patriarcas instituíram as 3 orações diárias. Abraão instituiu a oração matinal, pois diz, Gênesis 19, 27 Abraão levantou-se de manhã cedo para o lugar onde esteve diante de Deus. Isaque instituiu a oração da tarde, como diz, Isaque saiu para meditar no campo ao anoitecer. Jacó instituiu a oração da noite, como diz, ele encontrou o lugar porque o sol se pôs. Midrash Rabbah. Ele dormiu ali à noite, porque o sol havia se posto. Deus fez o sol se pôr prematuramente, para que Jacó dormisse. Pois Deus disse, deveria este homem justo entrar em minha casa e partir sem passar a noite? Talmud, Rashi. E ele se deitou naquele lugar. Aqui ele se deitou para dormir, mas durante os 14 anos de reclusão na Terra Santa, quando estudou com Eber, não se deitou. Aqui ele se deitou para dormir, mas durante os 20 anos que passou na casa de Labão ele não se deitou. Midrash Rabbah. Uma escada estava na terra, e o topo dela alcançava o céu, isto é oração. Zohar. A terra em que você jaz, eu a darei a você e à sua descendência. Deus enrolou toda a terra de Israel e a colocou sob o comando de nosso pai Jacó, para indicar a ele que ela seria facilmente conquistada por seus descendentes. Talmud, Rashi. Jacó levantou-se de manhã cedo. Ele tirou as pedras do lugar e colocou-as debaixo da sua cabeça. Isto nos diz que todas as pedras se reuniram em um só lugar, e cada uma disse, sobre mim descansará a cabeça este justo. Então todos foram fundidos em um. Talmud, Hulin 91b. Jacó pegou a pedra e coloque-o como um monumento, e derramou óleo sobre sua cabeça. Os monumentos são construídos em pedra. Para um monumento mais monumental, são utilizadas pedras maiores e mais substanciais. Do que se trata o petróleo? Mas para que o monumento seja uma casa de Deus, como Jacó proclamou, esta pedra que coloquei como monumento será a casa de Deus, é necessário óleo. O azeite só é extraído da azeitona quando está pisada e esmagada. O petróleo representa, portanto, a abnegação e a submissão de uma pessoa a Deus. Afastar-se da casa de Eber, abandonar 14 anos de estudo aprofundado da Torá para começar a lidar com o mundo material, como Jacó fez com sua mudança para Harã, requer muito óleo. Somente aquele que abnega totalmente a sua própria vontade em favor da vontade de Deus é capaz de tal sacrifício. O Rebbe de Lubavitch. Esse será a casa de Deus. Não como Abraão, com quem é chamado de montanha, Gênesis 22:14, não como Isaque, com quem é chamado de campo, Gênesis 24:63, mas como Jacó, que a chamou de casa. Talmud, Pesachim 88.